Sabe aquele vídeo em tom de desabafo? Pois é, esse é um daqueles. Eu tenho a sensação constante, cara, de que eu queria gostar das coisas simples de novo. Eu vim de uma família mais humilde, assim. Não faltou nada na minha vida, assim. Foi uma vida muito tranquila, mas ao mesmo tempo foi uma vida sem ambição nenhuma. Para eu mudar isso na minha vida, eu tive que fazer um movimento muito grande. E eu me tornei a pessoa que eu mais temia. A pessoa que trabalha demais, a pessoa que pensa em negócio, a pessoa que está mentalmente cansada. Eu paguei um preço alto por isso. Eu estou correndo hoje atrás desse prejuízo. E é justamente isso que me faz ter essa sensação, esse sentimento e pensar constantemente nele, de que eu só gostaria de gostar novamente das coisas simples. E muitas dessas coisas simples são coisas que eu poderia ter de volta se eu quisesse. Eu poderia ter tempo de fazer determinadas coisas que eu julgo como simples e boas, mas às vezes eu não gosto delas. Às vezes eu não tenho interesse nelas. Esse é o ponto. A perda do interesse em certas coisas. Isso é foda, cara. Cara, deixa o Meio Copinito aqui, vamos conversar sobre esse assunto. Eu vou contar aqui um pouco sobre a minha vida e sem tentar te ensinar nada. E eu sei que isso vai ecoar na tua vida. A minha infância, cara, foi uma infância um pouco mais solitária. E eu acho que isso é o motivo de eu gostar tanto de ficar sozinho. Mas era uma infância muito boa, cara. Eu brincava de Lego, tinha muito Lego, eu desenhava. Tu vai dizer que eu sou playboy, né? Eu desenhava muito, eu brincava na terra, sabe? Cresci em uma casa, então tinha pátio, cidade pequena. Cara, foi uma infância muito boa. Morava próximo da minha nona, né? Tinha uma nona que fazia polenta e massa para mim. Cara, foi uma infância muito legal. Depois a gente se mudou para uma casa já em outro bairro, aí eu tive mais amigos. A gente brincava na rua, lá pelos 12 anos de idade, né? A gente brincava na rua, ficava conversando, cara, até às 8 horas da noite, assim, todos os dias, conversando, trocando uma ideia, sentado na rua, assim, e eu tinha os bonequinhos do Dragon Ball, a gente fazia torneios, cara, com os bonecos de Dragon Ball, sempre quem vencia era o Broly, ninguém podia ganhar do Broly, tinha um bonequinho do Broly, cara... Era uma infância muito legal. Lá pelos 15 anos de idade, eu, como sempre tive uma tendência um pouco mais rebelde, pedi que o meu pai me desse um skate. Eu ganhei um skate, 2 amigos meus também tinham um skate, a gente andava de skate na igreja da nossa cidade, assim, era o único ambiente que tinha uma calçada reta para a gente andar de skate. Né? Na época a cidade não era asfaltada, então, cara, foi uma infância, uma adolescência muito, muito legal. E toda essa rebeldia, esse negócio de skate, esse negócio, criou tipo uma atmosfera muito legal, cara. Imagina só crescer no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade segura, é muito privilégio, cara. Às vezes eu penso assim, sabe? Mesmo sem dinheiro, é muito privilégio. Amigos de escola, que desde o primeiro dia de aula até o último dia de aula foram os mesmos caras, a mesma turma, todo mundo se formando junto, hoje todo mundo se cumprimenta na rua. Cara, nesse ponto a minha vida ela foi muito privilegiada e isso são coisas simples. Eu comecei a fazer conteúdo para a internet foi em 2014, né? Nessa época também foi tudo muito bom. Trocou o grupo de amigos, a gente começou a andar de long, a gente tirava as tardes, eu ia gravar uns vídeos, depois andava de long. Cara, tudo muito legal, muito incrível, né? Quando eu lancei meu produto, comecei a ganhar dinheiro, né, cara? Comecei a ganhar meus primeiros dinheiros ali na internet, já comecei logo no começo a usufruir desse dinheiro. Né? Nunca reti muito dinheiro no começo, assim. E a gente viajava demais. Mas nunca foram viagens caras, viagens para gastar dinheiro, para ostentar. Não, a gente viajava porque a gente tinha, eu e minha mulher, né? A gente tinha algo em nós, algo mais explorador. É como se a gente gostasse de conhecer as coisas, novos lugares, estar numa cidade nova, como estamos agora, observando
a beleza do lugar, a arquitetura, a comida, a cultura, por que as coisas são desse jeito. Isso era uma coisa muito boa. E sabe qual que é o negócio? Isso hoje parece que não é mais bom. Parece que todas essas coisas, todos esses hábitos criados, até os de adulto, não estou falando só como uma coisa assim de falar como no passado as coisas eram melhores, como na adolescência as coisas... Não é, cara, não estou falando disso. Estou falando da vida adulta mesmo. Hábitos de apreciar as coisas boas, uma bela de uma paisagem, uma bela de uma comida, uma bela de uma... Cara, ler um livro, tomar um bom café. Tudo isso eram coisas que, sei lá, para mim eram extremamente valorizadas, cara. Hoje, que é real mesmo, parece que eu não tô nem aí. Sei lá, cara, parece que eu não tô nem aí pra nada, nem pra isso. Nem pra isso, parece que meio que foda-se. E eu comecei a refletir, porque eu não quero que minha vida seja isso. Essa indiferença a estas coisas boas. Aí eu comecei a refletir o que me levou a chegar até aqui e ter essa mentalidade para poder quebrar essa mentalidade e resolver esse problema. Porque eu sei que talvez tu também tenha talvez a sensação de querer de novo gostar das coisas simples da vida. E eu acho que são duas coisas. São duas coisas. A primeira delas, cara, o vício em tela. O vício em tela, o super estímulo de coisas digitais, coisas que não são reais, não existem no mundo real, estimulando a cabeça o tempo todo, várias vezes ao dia, muitas horas ao dia, não tem como te deixar apático com relação ao mundo. E como eu sou uma pessoa, de certa forma, sensível aos estímulos naturais das coisas, da beleza do mundo, das coisas. E, cara, eu me sinto hoje apático a isso, né? Eu acho que esse excesso de dopamina foi criando, ou melhor, destruindo essa coisa toda, né? Eu acho que esse é uma das causas. Até toquei nesse assunto num outro vídeo de desabafo, onde eu tô tentando, num processo onde eu tô tentando fazer essa liberação, esse desvício das telas, da dopamina. Inclusive essa viagem que eu tô aqui agora, ela tá servindo para isso. Eu meio que fiz essa viagem para fazer esse reset, para dizer assim para mim mesmo, ó, a partir daqui eu não vou mais ficar em celular, só o necessário para editar meus vídeos, postar os meus vídeos, né? E o segundo, cara, a segunda coisa, eu falei que eram duas. A segunda coisa é a busca incessante pelo dinheiro, pelo processo, a ambição material de ganhar cada vez mais dinheiro e assumir cada vez mais tarefas, trabalhar cada vez mais e fazer cada vez mais coisas. Isso aí destrói qualquer equilíbrio mental. Destrói qualquer equilíbrio mental. Devemos parar? Não, de forma nenhuma. Devemos continuar. Mas devemos, de tempos em tempos, fazer o que estamos fazendo agora, relembrar de como a vida era boa no passado e que a gente tem condição de trazer essas coisas boas agora para o presente. Eu acho que vou encerrar o vídeo por aqui. Até mais.